Boa tarde a todos. Temos hoje a alegria de receber Hugo Sukmann, jornalista, roteirista e escritor carioca, curador da nova série do Museu da Imagem e do Som, ali na praia de Copacabana, curador sobre cultura brasileira, nesse museu que vai ser inaugurado, dizem que em 2025, mas estão dizendo isso há muito tempo. É autor, entre outros, dos livros Nara, 1964, A História da Música Brasileira em 100 Fotografias, editora Bazar do Tempo, Martinho da Vila, Discobiografia, Histórias Paralelas, 50 anos de música brasileira, e está com seu novo livro, Som Livre, no Prelo. Dirigiu para a HBO a série Hoje é Dia de Música, sobre a história da música brasileira no século XX. Prepara seu primeiro longa-metragem como diretor, cujo título é Aldir Blanc, O Ourives do Palavreado, em parceria com Marcos Fernando, e Hugo é também roteirista de diversos filmes e séries sobre música popular brasileira em produção, como Moacir Luz, de Tarsila Alves, e Ivan Lins, Daquilo que Eu Sei, além de MPB 60 anos. Com vocês, Hugo Sukmann. Bem, boa tarde. Bem, o museu está pronto, tá? A minha parte está pronta. A gente está esperando a obra ficar pronta e, enfim, as coisas que eu vou dizer e algumas poucas coisas que eu vou mostrar, elas um pouco nasceram desse trabalho de curadoria para o museu. Bem, eu vou falar para vocês durante essa nossa conversa. Na verdade, inspirado aqui no meu ídolo Geraldo Carneiro, eu acho que eu vou ler, que ele leu a apresentação dele sobre Jobim, maravilhosa, né? Aí eu vou ler um pouco, só posso interromper a leitura de vez em quando, só para, mas eu quero ler porque o que eu escrevi começava da seguinte forma: From New York. E me parece uma irreverência, uma bossa nova começar uma fala na Academia Brasileira de Letras com uma expressão em inglês. Mas From New York to Paulo Francis é um texto do cineasta Glauber Rocha, escrito em Nova York em 1968. O Glauber, como o João, ele é baiano, né? Mas baiano do sertão. Quer dizer, ambos sertanejos de pouco sorriso e alguma... Eu tentei achar alguma definição, mas alguma matreirice. Eram dois matreiros, né? Aquela irreverência, né? Alguma reverência, por exemplo, de esculhambar os italianos em Veneza, num italiano fluentíssimo e macarrônico, assim, no melhor sentido da palavra, né? No caso do Glauber. Vocês devem conhecer essas imagens dele, né? E no caso do João, reinventar State, por exemplo, né? Que é uma canção brega que em princípio encheu o saco dele, né? Ele gravou porque ele não aguentava a maneira que era State, né? E a partir disso ele criou um standard mundial, eternamente cantado a partir dali como ele imaginou, né? Isso, eu fiz essa associação assim dos dois com a língua italiana, né? Dois sertanejos brasileiros com a língua italiana. E eu acho estranho, de alguma forma, esses dois brasileiros tão definitivos para duas das nossas revoluções estéticas, ou ao menos a consolidação de linguagens artísticas nossas, né? Reconhecidas pelo mundo, o cinema novo e a bossa nova, ambos terem vindo do interior. E do interior pobre, né? E do interior sertanejo, sertão da Bahia. Quer dizer, esquecido mesmo diante da Bahia exuberante do litoral. Gilberto Gil também tem essa passagem pelo interior, né?
pelo sertão, para reforçar essa minha hipótese. E eu acho estranho a gente insistir ainda no mito do Brasil litorâneo, né? Quer dizer, como se sempre tivesse sido assim. Essas duas figuras me chamaram a atenção por isso, né? E eu não consigo, e eu acho que eu nem devo, separar o movimento do cinema do movimento da música. Também quis começar com From New York, do Paulo Francis, por causa disso. Esses dois movimentos tendo o João Gilberto como epicentro, tá? E que é o que a gente pretende abordar aqui. E aí me perdoem uma digressão pessoal, que eu sinceramente espero que não seja pessoal, nem digressão. Eu escrevi que era uma digressão, mas eu espero que não seja, tá? Mas a primeira vez que eu estive aqui, nesse auditório, já faz muitos anos, e eu vim falar sobre Nelson Pereira dos Santos, na presença dele. Ele nem era acadêmico ainda, já estava em campanha, mas eu não sabia. Então eu vim um pouco fazer ajudar ele na campanha, né? Mas sem saber. Eu vim fazer uma palestra sobre Nelson. Eu era crítico de cinema na época, né? E eu lembro do embaixador Alberto da Costa Silva na plateia, o que tornava na época, eu tinha 20 e poucos anos, tudo meio irreal, né? Eu falar diante dele e de outros escritores de como Nelson se utilizou de suas leituras de Graciliano, Machado, Jorge Amado, Rosa, Castro Alves, para construir uma outra linguagem, a audiovisual. Esse era o tema do meu... E eu me lembro que eu falava em leitura e não adaptação desses escritores, né? E em linguagem e não em filmes. Bem, era muito pretensioso, né, que eu era na época. Mas, e aí, com pena de mim, talvez, né, o Costa Silva me falou que... Ele elogiou muito a minha abordagem e falou que havia lampejos interessantes na minha fala, muito interessantes, ele falou. Eu entendi o que ele estava querendo dizer, que eram lampejos, né? A fala toda... Agora, numa casa de livros e escritores, me parecia correto falar deles, né? Ter escolhido esse caminho, que era muito do Nelson, né? O Nelson ele tinha essa relação com literatura e o cinema também, né? O cinema brasileiro. Mas antes de voltar ao From New York do Paulo Francis, do Glauber, sobre o João, ainda a digressão, né? Mas, de novo, não tanto. Hoje eu falaria sobre o Nelson de outro ponto, né? No meu mais recente livro, que é Nara, 1964, que foi lançado há 2 anos, mas cujos acontecimentos principais, que é o primeiro disco da Nara Leão, a inauguração do Zicartola e o golpe de 64 e suas consequências, né, suas inúmeras e trágicas consequências, estão exatamente agora fazendo 60 anos. Me toquei disso agora, né? Todos os acontecimentos do livro, os principais acontecimentos, se deram entre fevereiro e março de 64. E aí eu volto a Nelson Pereira dos Santos, porque nesse livro, que é sobre 1964, o momento mais remoto que eu trato do livro, e talvez onde eu ache a figura do Nelson, eu localizo ele no que talvez seja o início do processo de recuperação do samba do seu gueto, tá? Que, na ocasião, se chamava de O Morro, né? A expressão corrente, né? O samba era do morro, né? Dito assim de forma um tanto genérica, mas compreensível, né? Nós todos entendemos o que está sendo dito, né, quando a gente fala isso. E esse período, quer dizer, esse momento em que eu localizo o Nelson é em 1953. 1953. E o samba estava novamente relegado, depois de décadas de glória, né? As décadas de 20, de 30, de 40. O samba estava de volta a esse gueto, né, original, mas agora diluído, né? Crescentemente diluído em seu ritmo.
o samba canção estava chegando a um ponto que ele estava cada vez sendo mais samba e mais canção e menos samba, né? Você não consegue. Posso dar alguns exemplos, né? Quer dizer, você pega o Dick Farney cantando Alguém Como Tu, né? Que é um samba, você não nota mais o ritmo lá, né? Então, tipo, é a música que se faz no início dos anos 50, né? Esse momento que eu flagro o Nelson no livro, né? E pela chamada invasão da música estrangeira, outro termo de época, pelo rádio, pelo disco e principalmente cinema. E agora, ainda que eu não pareça, eu volto a falar do João. Eu nunca deixei de falar do João nessa digressão que eu fiz, né? Mas é um João pouco falado. E eu acho interessante aproveitar esse mitos da música brasileira, né? E os mitos a gente pode... Foi você que definiu o mito, né, na sua palestra, né? E a gente pode... Quer dizer, uma das características do mito é você ter vários pontos de vista, né? Ele suscitar... Então, eu estou querendo suscitar um João Gilberto um pouco diferente do que a gente está acostumado. Diferente da anedota e diferente de como a academia brasileira sempre... A academia não a de letras, a universidade sempre tratou. Então, vamos falar de João objetivamente, né? E não o João da bossa nova, mas o João da bossa. Não necessariamente nova, né? Ainda que, obviamente, nova. Da mesma maneira que Nelson Pereira dos Santos justapunha o adjetivo novo, né? O mesmo da futura bossa ao cinema. Né? Quer dizer, eu não acho que isso seja coincidência. E o Nelson faz isso, em 1953, com dois gestos muito simples, e logo no início do seu primeiro longa-metragem, cujos letreiros iniciais diziam: Nelson Pereira dos Santos apresenta a cidade do Rio de Janeiro em Rio 40 Graus. Sim, a cidade como protagonista. Quer dizer, o povo da cidade, né? Ou seja, cinema novo. Quer dizer, esse gesto de tornar a cidade protagonista, o povo da cidade protagonista, é o que engendrou tudo que se faria depois, se chamaria de cinema novo, né? É a grande inspiração disso. E o outro gesto, eu falei de dois gestos, um foi esse, de colocar a cidade como protagonista. O outro gesto, no mesmo generique do Rio 40 Graus, né, é a música que está no fundo, que é uma versão orquestrada de um samba do Zequete, A Voz do Morro. A Voz do Morro ela tem uma petulância, assim, o samba, A Voz do Morro, tem uma petulância que nunca foi contestada, assim, de que o samba é a voz do morro. Isso é um verso muito ousado, né? Dito nessa... Enquanto Nelson Pereira dos Santos diz que o povo é protagonista, o samba se assume como a voz do morro, que quer mostrar ao mundo que tem valor. E que é quem traz alegria a milhões de corações brasileiros. São três ideias, né? E está feito. É o gesto novo. Veja bem, eu acho que eu estou falando de João Gilberto, né? Quer dizer, essa ideia de você... da voz do samba com a voz do morro, de você levar isso para o mundo todo e unir o Brasil nesse sentido, né? O jovem paulista e comunista Nelson Pereira dos Santos chegou ao Rio em 53 com uma missão quase partidária, que é descobrir um cinema popular. Isso, de fato, era uma missão que ele tinha do partido, né? E no Rio disseram-lhe que popular era o samba. Ele começou a ouvir essa história, né, do samba. E aí foi um jornalista, o Vargas Neto, do Diário de Notícias, que apresentou o Zequete ao Nelson. Aqui atrás, no Café Vermelhinho, né, no Bar Vermelhinho, que não tinha esse nome à toa, aqui em frente à ABI, né? E aí deu no que deu, cinema e música juntos.
uma coisa que, a meu ver, é tão importante quanto, por exemplo, na mesma época, Vinícius de Moraes redescobrir Aracide Almeida, ou descobrir Elisete Cardoso. A cena é linda, né? O Vinícius voltando dos Estados Unidos, depois de 5 anos fora, e o navio para no Recife, e ele ouve uma voz que o encanta. Ele estava desatualizado do samba havia 5 anos, né? E ele ouve uma voz que parece diferente de tudo que ele conhecia. E um tipo de samba também diferente de tudo que ele conhecia. E ele se encanta por aquilo. E é isso que o Vinícius tem vários depoimentos em que ele diz que ele que era um poeta, né, um poeta erudito, que ele fisga ele de volta para a música popular, né, que era para ele até então uma diversão de juventude. Então, a redescoberta de Aracide Almeida, que vira grande amiga dele, a descoberta de Elisete Cardoso, duas cantoras extraordinariamente modernas, né? Ele fica amigo de Ismael Silva. Quer dizer, para mim isso está no mesmo, é um mesmo movimento, em contraposição à diluição que o samba estava passando naquele momento, né? Talvez seja tão importante quanto o Vinícius também pensar em Orfeu, com o Tom aqui em frente, né? No Vilarino. E essa ideia do Vinícius que Orfeu era, antes de tudo, Orfeu brasileiro, né? Ele era, antes de tudo, negro, era da favela e era sambista. Talvez tão importante quanto, e essa história eu conto no meu livro também, com alguns detalhes, quanto o Sérgio Porto reconhecer Cartola. Quer dizer, Cartola não, o grande Cartola, né, como dizia seu tio Lúcio Rangel, o mesmo que sugeriu a Vinícius chamar o Tom para fazer o Orfeu. Mas o Sérgio Porto reconheceu Cartola debaixo do macacão molhado de lavador de carros, né, num botequim em Ipanema. Eu citei alguns exemplos, eu poderia citar aqui outros 10, mas havia um movimento para recuperar o samba, então esquecido pela cidade, né? Diluído até no seu ritmo. E aí eu me lembro, o Elton Medeiros me contou, e ele me disse que a sensação dele em 1957, quando o Sérgio Porto redescobre o Cartola, é que o samba ia acabar. Isso, o Elton Medeiros, um jovem, o samba estava restrito às escolas de samba, né? Então isso eu acho um depoimento importante. Em From New York, do Paulo França, eu não me esqueci, eu não me perdi na digressão, 15 anos depois desses acontecimentos que eu estou falando, Cinema Novo e Bossa Nova consagrados a ponto de Glauber e João se cruzarem em Nova York por conta de seus trabalhos individuais. Glauber lançando Terra em Transe e se preparando para uma carreira internacional de diretor. E João, com Grammys e Garotas de Ipanema depois, né, é testemunhado por Glauber em Nova York como, abre aspas, um deus, canta sem idioma, sua voz é um instrumento. Os americanos deste clube snob, que é o Rainbow não sei o quê, estão chupando o dedo diante do baiano cantando Luiz Gonzaga, fecha aspas. Mas eu gostei desse cruzamento dos dois, assim, em 68, em Nova York. A gente poderia falar também dos problemas do Brasil, que estavam acontecendo no Brasil. Quer dizer, dois exilados, não obrigados a se exilar, né? Mas exilados um pouco por como aquele Paulo Cotrim, né, do João Sebastião Bar em São Paulo, que ele fechou. Não sei se vocês conhecem essa história, que quando o João Sebastião Bar, que era o grande reduto de bossa nova, de música moderna em São Paulo, né, ele fechou e escreveu na porta: fechado por falta de inteligência no Brasil. Então, me parece muito significativo, além das carreiras individuais, não ter muito espaço para João Gilberto e para Glauber Rocha naquele Brasil que estava
se fechando, né? Enquanto os dois se abriam. Mas o que eu queria dizer mesmo, perdoem as digressões, tá? É porque cada coisa dessas leva a outras, né? Mas o que eu queria dizer mesmo com From New York, do Paulo Francis, que é uma carta das impressões do Glauber sobre Nova York, em 68, para o New Yorker Paulo Francis, é dos encontros com o pessoal do jazz na casa de seu amigo, o saxofonista argentino Gato Barbieri, né? Aí eu abro aspas de novo. Onde a gente pode ver, ouvir e conversar descontraídamente com Don Cherry, Ornette Coleman e João Gilberto. Outro encontro que me chamou muito a atenção. No tempo da revolta racial em Nova York, né, no auge dos Black Panthers, que é descrito em detalhes pelo Glauber, nesse texto, dá gosto de ver o Gato, e principalmente o João, ao lado de Cherry, Coleman e outros jazzistas negros, tocando juntos, como diz o Glauber. O underground jazzístico, entre aspas de novo, está mandando brasa, escarafunchando origens africanas e agredindo com violência consciente, a partir dessa pesquisa de origens africanas. O que dá o toque especial a tudo isso é que, entre um tempo e outro, escorregam para uma bateria de escola de samba. Isso é o Glauber em 68, tá? Os músicos americanos escorregam para uma bateria de escola de samba ou para uma batida de bossa nova. O que me faz pensar nos ortodoxos do Brasil, que acusam certos músicos modernos brasileiros de americanização, sem saber que o jazz negro absorve o samba descontraídamente. Fecha aspas. Absorve o samba descontraídamente. Aí talvez esteja a chave do segredo João Gilberto. Talvez seu sentido mais profundo. Chegar em negros conscientes escarafunchando origens africanas. E o Glauber dá um depoimento muito impressionante, que ele foi falar ele falava em candomblé, por exemplo, Glauber baiano, né? E que alguns desses músicos cantavam pontos, ele fala ele menciona alguns pontos de Mãe Senhora, né, Ju? Que é anterior da Mãe Menininha, né? E cantos que eles aprendiam, contemporâneos de Mãe Menininha, né? Enfim, é um cenário muito impressionante que eu nunca tinha visto descrito desde que eu li isso. Eu nunca vi esses encontros descritos dessa forma, né? Mas tem mais, diz o Glauber. Enquanto malham Stan Getz, por exemplo, pois os brancos comercializaram a violência deles, negros, né? Para eles, Coleman, e aí é a frase definitiva, né? Para o Coleman e para o Don Cherry e companhia, tanto João Gilberto, entre aspas, tá? Tanto João Gilberto como Tom são crioulos. E aí eu botei um uau aqui, né? Para eles, tanto Tom como João são negros, né? E desde que eu li essa frase, ainda adolescente, em 85, no livro do Glauber, O Século do Cinema, ela se apresentava como um enigma para mim. Assim, o que ele queria dizer com isso, né? Mesmo sendo uma frase fácil de entender, né? Pelo menos em termos... e um pouco desatualizada. Quer dizer, quando eu li não estava tão desatualizada assim. Hoje ela é indefensável, né? Os termos que o Glauber usa e tal. Pelo menos em termos de vocabulário. Mas o recado está dado, né? Quer dizer, no texto ele desce em mais detalhes quem eles desprezavam, né? E quem eles não desprezavam, os músicos de jazz. Mais tarde, né, depois desse enigma que ficou na minha cabeça, e já tendo visto tantos shows de João em lugares como o Municipal, algumas vezes em São Paulo, enfim, 2 vezes em Paris, em Montreux, ter escrito tanto sobre ele, eu peguei a minha fortuna de crítica de João Gilberto, eu tenho 12 artigos sobre João Gilberto, assim, depois de ter visto ele tocar e cantar, né? E preparando essa minha curadoria para o MIS, para a futura sede de Copacabana, eu me vi obrigado a pensar em João e na Bossa Nova de uma forma um pouco mais sistemática, né?
E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou ter que ligar aqui. Primeiro, uma definição, ou uma não definição que achei insuspeita por ser do Aloysio de Oliveira. Quer dizer, alguém da Bossa Nova, né, e que tem essa história. O Aloysio. Exatamente, eu menciono isso aqui. Um dos personagens principais do meu livro sobre Nara, porque ele foi o produtor do primeiro disco da Nara, e que o disco da Nara também, inspirado em João Gilberto, ele contém esse conflito, né? Essa ideia, aparentemente, de que está se renovando alguma coisa, que a Bossa Nova seria um rompimento com o passado, e aí que eu queria chegar, né? A Bossa Nova de João Gilberto seria um rompimento com o passado, e eu estou querendo defender a ideia, eu estou sentindo que eu preciso defender a ideia de que não há rompimento nenhum. E aí eu estou falando no presente porque eu estou pensando junto com vocês, né? Mas eu já passei por esse processo, justamente nessa curadoria, enfim. E depois, num filme inédito, eu preparei um filme com o Carlos Nader, o cineasta Carlos Nader. A futura exposição do MIS, ela é composta de várias experiências, né? Uma delas é um filme que, se eu não conhecesse, e eu quero deixar vocês com muita vontade de ver isso, a gente tem um filme de mais de 2 horas, um filme circular, que você pode pegar ele de qualquer ponto, e é praticamente tudo que importa saber sobre Bossa Nova. A gente conseguiu juntar em vários acervos. E é isso que eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, em primeira mão. Ninguém nunca viu isso. Olha que loucura. Mas o que eu queria que vocês vissem mesmo, além dessa definição que o Aloysio vai dar, é uma montagem que a gente fez, o Carlos Nader, com muito cuidado, a meu pedido. Bem, vocês vão ver, não vou dar spoiler. É uma coisa muito singela, mas muito importante, para a gente entender como é que o João Gilberto entra nessa história toda aqui. Espero que funcione. Ih, caramba. Tenha um pouco de paciência que vale a pena. Bem, essa cena que Geraldinho Carneiro adorou, está aí por acaso, tá? Ela não faz parte do que eu estou falando, mas é a cena final de Garota de Ipanema, o filme, feito a partir da canção, né? É a Márcia Rodrigues, que é a Garota de Ipanema do filme. Só para situar, porque vai começar um pouco antes. Eu também estou dando de brinde para vocês, e é com o João cantando, o que vem antes disso que eu queria mostrar para vocês. E aí tem outra definição do tom que eu acho maravilhosa. Bem, vamos ver. Vou parar de falar. She doesn't see me. A gente tinha feito essas canções todas, a gente fez essas canções locais, né? Eram canções para serem cantadas aqui no bairro, né? Olha essa definição. Para mim, isso é uma definição de bossa nova. São canções que a gente fez para cantar aqui no bairro. E aí, o bairro era esse aí. Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar
você eu conheci. O que é felicidade, meu amor? Mas afinal, o que é a bossa nova? Bossa nova é um negócio que até hoje ninguém sabe bem o que é. É como quando perguntaram ao Louis Armstrong o que era jazz. E ele disse, se você pergunta, é porque você nunca vai saber o que é. É mais ou menos parecido com isso. Bossa nova foi um nome que deram a um movimento que talvez nem tenha sido um movimento, tenha sido uma continuação de vários movimentos que existiam muito antes. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no fim e cantei. Muitos versos eu fiz que em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu e a minha voz na garganta morreu. Por esquecer a dor não sou capaz, meu violão não toca mais. Eu vivo triste a meditar, não canto mais, meu consolo é chorar. A primeira vez que eu te encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sorri, peguei no pinho e cantei. Tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu. Bossa nova não precisa de Pronto. Não posso mostrar muito mais que isso, não. Mas vejam só, vejam só. Deixa eu me retomar aqui. Vocês viram, incrível esse material, né? Eu acho que como tentativa de síntese, né, eu acho que bastava isso, né? O testemunho do Glauber, o Aloysio, primeiro produtor do João, na Odeon, em 1958. Ele próprio um personagem, né, do primeiro movimento de samba, né, nos anos 30. Integrante do Bando da Lua, que acompanhou Carmen Miranda. Mas mais do que isso, ele inaugurou a tradição dos conjuntos vocais brasileiros, o Bando da Lua. Talvez tenha sido o primeiro moderno, né? E ambas as coisas estão determinantes na formação de João. Né? O João ele é um filho, né, do samba com os grupos vocais. E o Aloysio dizendo... Quando eu vi isso, eu não acreditei, assim, porque foi a primeira pessoa da Bossa Nova a dizer exatamente isso. A Bossa Nova é um processo que começou muito antes. Né? Se ela começou muito antes, a questão não é a Bossa Nova, né? A questão é a bossa. E depois, na sequência das imagens, é o João seguindo o Orlando Silva. Seu ídolo e modelo. Nessa montagem assim que eu acho incrível, né? Porque isso deu muito trabalho, não parece, mas para a gente conseguir a música continuar como se fosse uma música só, né? Como se fosse uma interpretação só, com diferença de anos. Uma foi feita em São Paulo, outra em Roma. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas a gente conseguiu fazer como se fosse a mesma. Foi um trabalho meticuloso assim do Carlos Nader, né? E mais importante do que isso ainda, isso serviu para ilustrar o comentário do Aloysio, na verdade, né? E João canta um samba que ele aprendeu com Orlando.
né? E um samba de Bide Marçal, um samba do Estácio. E aí a gente de maneira muito, meio sem querer, né? A gente dialoga com a palestra da semana passada do Alfredo Del Penho era sobre Noel Rosa, mas acabou sendo sobre o Estácio, né? Porque a relação que João tinha com a bossa e com os grupos vocais, tal, o Noel teve com o Estácio, né? Quer dizer, quem faz Noel é o Estácio. Em 15, 20 anos de diferença, é a mesma história que a gente está contando, né? E aí eu fico pensando, os jazzistas americanos, eles atiraram numa coisa, né? João e Tom são negros. E atingiram outra coisa, né? A coisa é a bossa. E a origem de tudo isso está no samba do Estácio. O Noel como o primeiro filho, né, como o primeiro filho branco do Estácio, né? Estácio, que é negro como o jazz, né? E aí eu vou citar, né, Ismael Silva, o Bide, o Brancura, Mano Eloy, Baiaco, Newton Bastos, heróis, alguns conhecidos, outros anônimos, né? E são eles os criadores do samba moderno. Como a gente vê, não tem muita diferença do Orlando Silva para o João Gilberto, né? Digo, é óbvio que há diferenças imensas, internas, digamos assim, mas a maneira do João dividir é igual à do Orlando, né? Ele se inspira no Orlando Silva. A música ela vai no mesmo andamento, né? Ele muda a harmonia. A música vai evoluindo, né? Mas é a mesma música cantada quase da mesma maneira, né? Por isso que eu digo, os criadores do samba moderno, a coisa começa no Estácio. E, muito interessante, a palavra bossa, né? A palavra bossa ela é usada pela primeira vez por ninguém menos do que Noel Rosa. Onde ela aparece pela primeira vez. Né? No samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas. Um deslize nacionalista do Noel, né? O Noel que era um irreverente, né? Mas o samba, a prontidão e outras bossas, né? Quer dizer, é uma anti-exaltação que Noel faz da cultura brasileira, né? A prontidão, né? A pobreza, a falta de condições e a bossa são as duas características brasileiras, né? A indigência, né, por um lado, e a exuberância, né, de uma linguagem artística própria, né? Isso é inaugurado por Noel Rosa por causa do samba do Estácio. E é o samba do Estácio, como eu tentei demonstrar aqui, que vai forjar o João, né? E por que esse samba é moderno? Né? Quer dizer, a gente acho que são várias características, são muitas características, mas eu vou ficar com 3, tá? Por um lado, é uma coisa característica de todo o modernismo, né? Que é a atualidade e a simplicidade, né? Atualidade, no sentido óbvio, né? Quer dizer, você está falando de assuntos contemporâneos, de si mesmo, né? E simplicidade no sentido da falta de efeito, né? É uma arte que é posta, né? É uma maneira de cantar, por exemplo, uma maneira de cantar que se aproxima da fala, coloquial, né? Então, simplicidade nesse sentido, né? Então, quer dizer, é atual e simples nas letras, sobre a vida e os amores desses malandros do Estácio, né? O que eles viviam naquele momento, e o vocabulário atual, e também a música, né? A música simples, concisa, criada por eles daquele jeito, quer dizer, eles adaptam o que se chamava de samba para as necessidades deles no momento, que era desfilar, por exemplo, né? Eles são fundadores da primeira escola de samba, como foi dito aqui semana passada. Então, eles faziam música para se apresentar, para desfilar, né? Então, isso é a primeira característica da modernidade, né? Outro é o aspecto comercial, é uma música profissional, é uma música
uma música feita por profissionais para ser vendida, né, para ser comercializada. Isso acho que é outra característica moderna desse grupo de pessoas, né? E a decisão pelo ritmo, como eu falei antes, né? Quer dizer, o samba mais sincopado que o habitual, uma música ideal para esse tipo de cantor, né? Como Orlando, como o João, que gostam de brincar com ritmo, né? E principalmente nesse sentido de cantar no microfone. O Alfredo deu uma aula sobre isso aqui semana passada, né? Quer dizer, houve uma mudança tecnológica no sistema de gravação, o que permitiu que esses assuntos mundanos, essa forma muito cotidiana de abordar os temas e de cantar, né? E de dizer isso, fosse possível. Esse manancial todo foi descoberto pelo Francisco Alves, que não tinha muito medo de frequentar esses mal afamados redutos dos malandros, né, do Estácio. E depois foi consagrado essa linguagem desbravada pelo Francisco Alves pelo Mário Reis, né, que era um granfino, né, que tinha um certo receio de frequentar esses ambientes, né. O Mário Reis deu uma entrevista uma vez para o Sérgio Cabral, se eu não me engano, né, que ele ia de carro, ele encostava, o carro ficava esperando e o Francisco Alves ia lidar com esse gueto, né, com esse ainda gueto, né, e o Francisco Alves simbolicamente ele retira o samba do gueto, né, com essas características que eu falei para vocês, e depois do Francisco Alves e do Mário Reis, eu acho que os sambistas de Estácio achariam em Orlando, né, em Orlando Silva, finalmente um intérprete ideal, por ser negro, né, por ser, quer dizer, um mulato do subúrbio do Rio de Janeiro, né, e mestre do João no canto, né. Então a gente consegue estabelecer aí uma relação muito evidente, né. E aí reparem como do Orlando para o João a gente parece que está falando do mesmo cantor. Aí outro dia mesmo, questão de 2 semanas atrás, o meu amigo Otávio Filho, que eu acho que hoje é o maior pesquisador de João Gilberto no país, ele descobriu uma matéria. Ele não para de descobrir coisas, é uma coisa impressionante. Ele descobriu uma matéria sobre o encontro do João com Orlando, João Gilberto e Orlando Silva, na TV Rio, início dos anos 60, e na qual eles fizeram, olha a intuição, olha o poder da intuição, eles fizeram exatamente esse número que a gente inventou para o museu. Eles cantaram a primeira vez, um passando para o outro. E nessa matéria de jornal que fala do encontro deles na TV Rio, o João dá uma declaração. Ele foi o maior cantor do mundo em sua época. Sabia falar as frases com naturalidade e não exagerava em nenhum ponto da música. Essa é a declaração de João Gilberto sobre Orlando Silva, que eu não preciso comentar, né? Quer dizer, a frase do João é evidente. Eu só queria comentar em sua época. O João, o Orlando, a gente estava conversando sobre idade, né? Lá atrás, e o João ele atribui ao Orlando Silva com não mais de 50 anos já alguém do passado, né? E de fato o Orlando era um cantor do passado, né? Porque por questões biográficas que acho que não vem ao caso aqui a gente entrar nisso agora, mas o Orlando ele já tinha vivido seu momento de auge, né? Que classicamente se diz entre 1936 e 1942, em que ele constrói todo esse cancioneiro. São quase 300 gravações, né, impecáveis e trazendo esse gueto todo para o mundo, né, para a cidade primeiro e depois para o mundo. Então eu acho que isso tudo fala por si. Carece de maiores explicações.
Então vamos entrar no João, porque eu vejo o João como cantor. Eu não vejo o João como cantor ou um violonista. Eu acho que o João é um arranjador. A verdadeira... Se eu fosse João Gilberto, se fosse Totel, eu botaria profissão, arranjador, né? E que usa, né? Ele usa o violonista João Gilberto e o cantor João Gilberto, em função dos seus arranjos, né? O cantor preferido do João, para os seus arranjos, é ele mesmo. Ou um Orlando jovem que não volta mais. Esse entre 36 e 42. E que criou uma escola de canto ali, né? O João acreditava tanto no canto simples que a fulgurante presença dele na cena musical brasileira, entre a primeira gravação Bossa Nova, né, o Choro em Três Partes, Chega de Saudade, em 1958, e o Samba Bossa Nova, pela temática da letra e pela sofisticação harmônica, Garota de Ipanema, que ele estreou no final de julho de 62, na Boate Bom Gourmet, ambas de Tom e Vinícius, antes de ir praticamente de vez para os Estados Unidos em novembro daquele mesmo ano. O que o João fez entre 58 e 62, olha como foi pouco tempo isso, né? Não mais de 4 anos. Isso aí deixou um legado que vai muito além dos 3 LPs que ele lançou nesse período, produzido pelo Tom, e algumas outras gravações esparsas, né? Avulsas, cujo conjunto dessas gravações se deu o nome de Bossa Nova. Se a gente quiser estudar a Bossa Nova mesmo, tudo que se chamou Bossa Nova veio depois disso, né? O João grava isso entre 58 e 61. E aí, há algumas outras definições de Bossa Nova, né? Bossa Nova pode ser a imitação de João Gilberto, né? Imitar João Gilberto. Isso é uma das definições possíveis de Bossa Nova, né? Mas o fato é que aquilo estava estabelecido. Só que ele deixou um legado muito maior do que esse. Ele, por exemplo, aí eu vou arriscar dizer uma coisa, ele inventou quase uma profissão. Que talvez tenha começado ali nesse último show que o João Gilberto fez no Brasil antes de ir para os Estados Unidos, que foi no Bom Gourmet, em Copacabana. Um show muito, muito conhecido, que se chamou Encontro, que foi o único show de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Quer dizer, o criador da melodia e das harmonias, o criador da poesia e o criador do arranjo. Do arranjo, exatamente, do arranjo. Dessa forma. Então, um show raríssimo, né? E que contou com a presença dos Cariocas, um grupo vocal que João insistiu para que tivesse os Cariocas no show. E aí eu digo que ele inventa uma profissão. Eu vou ter que... Vocês vão me perdoar um pouquinho aqui. Vocês vão gostar de ver isso também, tá? Eu vou mostrar... Isso é do nosso acervo. Só que eu vou ter que chegar lá. A gente flagra, não. O Vinícius de Moraes vai contar para vocês essa história da profissão que eu acho que foi inventada. Estou quase lá, tá? Cauto, que não está acostumado com aquilo, está acostumado com os gêneros praticados até então, parecia que aquilo era desafinado. Falando, tá? Mas não é isso, não. Intervalos, acordes... Os gêneros praticados até então, parecia que aquilo era desafinado, porque intervalos, acordes que são considerados dissonantes numa época são considerados consonantes em outra à medida que eles vão entrando no repertório. Isso não é importante não, tá? E isto é a Bossa Nova. E nesse sentido é uma forma altamente moderna de composição. Mas quando a Bossa Nova ainda era quase um segredo do Rio de Janeiro, houve um apropriadamente pequeno show que juntou pela primeira e única vez os 3 grandes criadores da Bossa Nova, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto.
e que lançou para o mundo Garota de Ipanema e outros clássicos. E ainda inventou uma profissão, a do compositor que apresenta suas músicas, transformando Vinícius em cantor. Um dia chegaram na minha casa, a Luiz de Oliveira, meu querido amigo, né? Ele chegou lá em casa com o Flávio Ramos, que era o dono daquela boate, o Bom Gourmet, né? Ele chegou para mim e disse assim, vamos fazer um show. Eu disse, eu nunca na minha vida, companheiro de mistério, eu tinha pensado em cantar, porque cantar para mim era... Cantar em casa, né, com os amigos, e compondo e tal. Aqueles caras, você tá na minha frente e assim, fazer um show. Eu me apavorei mesmo, sabe? Me apavorei. Disse, não, eu jamais, né? Inclusive, tinha um pouco aquele problema do Itamaraty, né? E tal, negócio, o diplomata, fazer show. Mas aí, um dia, o João pintou lá em casa sozinho, né? Ele disse assim, aqui, você tem que fazer esse show. Eu digo, mas eu não sou cantor, pô. Ele disse, não, você tem afinação, tem sensibilidade. E ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, todo mundo tem direito de cantar. Todo mundo tem direito de cantar. O João que fala tão pouco, né? Ao falar isso, o João inventa todo um novo momento para a música brasileira. Ele deixa isso de legado. Não cito Gilberto Gil, porque isso é uma outra, eu acho que é uma outra categoria, mas seguramente Chico Buarque, Caetano Veloso, enfim, vários outros cantautores, né? Vários intelectuais que foram se dedicar à música, por exemplo, como Vinícius, o fizeram simplesmente porque o João Gilberto um dia chegou de madrugada sozinho na casa do Vinícius, que não queria fazer o show, e falou o seguinte, todo mundo tem o direito de cantar. Então, esse é um legado do... Eu teria mais 2 horas aqui para falar para vocês sobre o ano de 68, mas me falaram que eu tenho 5 minutos. Não. Eu poderia falar, por exemplo, sobre o João em 68. Tá? O João em 68, nossos bravos pesquisadores, né? Eu modestamente me incluo neles, mas eu queria ser pesquisador, mas infelizmente eu não tenho tempo para ser pesquisador. Eu preciso trabalhar com eles, entendeu? Para fazer o que eu faço. Mas eu adoraria ser pesquisador, porque eles descobrem coisas impressionantes. Então, recentemente foram descobertas fitas caseiras no acervo da Miúcha, do João Gilberto em 68, o que ele ouvia, não o que ele cantava, o que ele ouvia. E é impressionante. Isso fica para a segunda... É porque tem muito a ver com esse contexto de Nova York. Como o João estava vendo os festivais da canção no Brasil, que músicas que ele escolheu para cantar em casa. Enfim, eu ia falar sobre o violão do João também. Tem que ser muito cara de pau para falar do violão do João na frente do Gil, mas tudo bem. Graças a Deus eu não vou falar. Mas tem uma coisa muito curiosa nessas gravações de 68. Eu vou aproximar bem essa história, porque um dos legados do João foi essa acessibilidade ao violão, né? Por causa da maneira que o João inventou de tocar. A gente só falou do canto do João, né? Mas o violão do João, ele tem uma característica que a gente pode resumir. Um amigo meu violonista me deu essa dica, quer dizer, é essa história do baixo, né? Ele não muda a nota do baixo, né? Então não tem aquela coisa aquela dificuldade do samba. Por exemplo, o Nelson Cavaquinho, o violão do Nelson Cavaquinho, mesmo violão de 6 cordas, tem aquela baixaria, né? A coisa caminha de uma forma que é muito difícil de tocar, né? Então, isso para as meninas e meninos de Copacabana dos anos 60 só foi possível, e para o mundo inteiro só foi possível tocar samba porque o João ele tornou esse... Aí eu associei uma época o violão do João com a bateria da Mangueira, né? Que é aquela bateria sem resposta, né? Mas depois eu descobri que não, porque a bateria da Mangueira ela é no tempo fraco, né? O João não, o João ele vai marcando nos 2 tempos, né?
Enfim, é um papo técnico, mas eu mostraria para vocês, isso é uma coisa muito interessante. Só estou dando um trailer, tá? E aí, eu vou chegar no final. Espero que tenha ficado claro o que eu quis dizer. Talvez agora fique mais claro. Porque eu estava falando para vocês. Tem uma coisa bonitinha que eu quero falar para vocês sobre o João. Que por causa de um filme que a gente está fazendo sobre o João, que eu estou participando, os americanos, é um filme internacional, né? Os americanos adoram slogan, né? Assim, aí eu fui obrigado a escrever, eu escrevi um texto imenso, escrevi um texto médio, escrevi um texto muito curtinho, dizendo, primeiro, o que o João... O que é o João Gilberto, né? Eu tentei definir isso de maneira muito... assim. Então, vamos primeiro dizer o que o João Gilberto era. O que ele era? Ele era um cantor, um músico, que precisava trabalhar para viver. Né? Com algumas idiosincrasias, algumas manias, alguns problemas de família, envolvimento com drogas, etc. São as coisas que normalmente se abordam quando a gente pensa em João Gilberto, né? Uma das coisas que a imprensa gosta, né? Nós da imprensa, né? Fofocas e tal. O que ele se achava que ele era? Um cara que gostava de música, sobretudo de grupos vocais, e alguns cantores dos anos 30, 40 e 50, a quem buscava emular em suas interpretações. Eu ia citar alguns exemplos para que discutir com Madame, né? Em que ele pega a música do Jané de Almeida, que é um cantor que gravou 3 músicas e morreu aos 22 anos, e que era um gênio, né? E que meteu um concerto número 1 do Tchaikovsky no meio do samba para provocar a Madame, né? A Madame, que era uma crítica snob, uma crítica reacionária. E olha que gênio que esse cara é, né? Aí todo mundo atribui essa genialidade ao João. Eu já vi o nosso querido Zé Miguel Wisnik atribuir ao João essa genialidade. E a genialidade do João está em não deixar isso morrer. Era isso que eu queria dizer aqui, né? O gênio era o Jané de Almeida, né? Que conseguiu fazer esse amálgama de forma e conteúdo, né? Que o João representou depois para a nossa geração, para as nossas gerações, né? Então, eu disse o que ele foi, né? O que ele se achava, e agora o que ele era mesmo, um renovador, um sintetizador para a eternidade do grande passo brasileiro no concurso das nações, que é a bossa. Bem, quem viaja sabe que o Brasil ele não está muito presente no mundo, né? Assim, eu só saquei disso quando eu morei em Paris, no final dos anos 90 até 2003, da pouca presença do Brasil nos mais variados ambientes, né? E nesse ambiente o Brasil está presente, nesse ambiente desse gesto que eu chamo, é um gesto brasileiro, a bossa é uma maneira brasileira de fazer as coisas, gestada pelos negros brasileiros em seu gueto, né? E que depois, por causa dessas interseções sociais, se transformou numa linguagem que foi exportada. Aí, para fechar mesmo, eu ia falar de todas as gravações do João Gilberto, tá? De como ele gravou muito mais a bossa do que a bossa nova, né? Isso é mais um argumento para isso. E aí, para encerrar mesmo, eu vou pegar aqui meu livro da Nara, porque, sem pensar nisso, eu comecei a falar de Zequete para vocês, né? E do Nelson Pereira dos Santos. Exatamente. O Zequete, como vocês sabem, é fundamental para o primeiro disco da Nara, né? O disco que Fui Por Aí, e depois, logo depois, no mesmo ano de 64, o Opinião,
Que, aliás, só um detalhe, eu não sei se você lembra disso. A primeira gravação de Opinião, da Nara, música do Zequete, começa com solo de bateria, que é uma coisa totalmente inusitada, né? Uma música começar com solo de bateria. Quando eu fui fazer o livro, fui pesquisar, eu descobri que quem deu essa sugestão para a Nara, para a loucura dos executivos da Philips, era uma figura que ficava no estúdio com a Nara, era muito amigo da Nara nesse momento, que foi o senhor Glauber Rocha. O Glauber que falou, abre com uma solo de bateria. Então o Edson Machado toca a bateria. Um ano depois, quando o Glauber foi fazer o Terra em Transe, qual não foi a minha surpresa? Eu já tinha visto Terra em Transe 30 vezes e não tinha me tocado. Aquela cena da orgia do Terra em Transe, que é com a irmã da Nara, com a Danusa. Olha como esse mundo, como parece uma conspiração, né? De as mesmas pessoas que você vai cruzando pelo caminho, né? Então, a cena da orgia tem um baterista fazendo um solo de música diegética, de música que os atores estão ouvindo também, né? Os personagens estão ouvindo. É o Edson Machado. Que, enfim, isso são coincidências. Quer dizer, não são coincidências, né? Mas, enfim, aí eu encerro o livro, porque a Nara lança o disco dela no mesmo dia do primeiro disco do Tom Jobim, numa festa na Boate Zum Zum, e aí a imprensa vai atrás dos dois, e o Jornal do Brasil ele funda ele cria para esse encontro uma matéria em que entrevistava dois personagens afins com as mesmas perguntas, né? Aí uma das perguntas é: o que é bossa? E eu, muito antes de pensar nisso, que eu vim falar para vocês, eu encerro o meu livro com isso, né? Eu digo, na verdade, tanta e tão abrangente influência que Nara exerceria na história da música brasileira já poderia ser notada mesmo antes do seu lançamento oficial, que foi em 27 de fevereiro de 1964, e da forma mais eloquente possível. Se a sua intuição era juntar morro e mar, preto e branco, favela e cidade, e se isso ajudasse a construir um país mais justo e mais bonito, e se isso fosse anunciado pela música brasileira, no dia 2 de fevereiro de 64, o Jornal do Brasil perguntava a Tom Jobim: o que é bossa? Tendo evidentemente ouvido o LP de Nara, que seria lançado no mesmo suplemento da Elenco de seu primeiro disco, nosso maior compositor responde sem titubear, como que realizando a utopia: só pode ser Zequete. Obrigado, Hugo. E você começou falando do renascimento do samba nos anos 60, você até fixou o ano de 64, e, de fato, o samba estava muito desvalorizado no Brasil, e houve esse renascimento de fato, e houve também uma coincidência boa, que durante os anos 60 mesmo chegou ao Rio de Janeiro um sambista que não era carioca, e que se tornou, na minha opinião, um dos maiores sambistas dos anos 60, e está aqui presente, e eu queria dedicar essa tarde para ele, Gilberto Gil. Dedicado. Queria convidá-los a todos, depois de ouvir essa esplêndida palestra um pouco tumultuada e barroca, glauberiana, do nosso Hugo, para o próximo evento da Academia, que é um ciclo chamado Poesia na Academia, coordenado pelo acadêmico Carlos Nejar. Começa na próxima terça-feira, contamos com vocês. Muito obrigado, boa tarde. Tarde.